Excelentíssimo senhor ministro presidente desta corte, excelentíssimo senhor ministro relator do processo aqui em curso, ministro Hugo Carlos Chaves, excelentíssimos senhores representantes do Ministério Público, através da Procuradoria-Geral do Trabalho, das Procuradorias Regionais de Trabalho, pertencentes às duas regiões do Estado de São Paulo. Senhores e senhoras presentes, nobres colegas advogados e todos os ouvintes desta audiência pública. Gostaria de me ater aqui, Excelência, ao tema partindo do princípio empirístico, partir da experiência na instituição Fundação Casa. É notório para toda a comunidade científica, jurídica, técnica, a problemática que esses trabalhadores vivenciam ao longo da existência da instituição. Em 2004, nós estivemos aqui nesta corte. Naquele momento havia sido feito um auto de constatação nas unidades da Fundação Casa, antiga FEBEM, na época, composta esta força-tarefa pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, pelo Ministério Público do Trabalho da 2ª Região e pela Procuradoria também Geral do Trabalho aqui de Brasília. Em 2006, voltando com o trabalho concluso aqui, onde se fez presente o ministro Brito Pereira, atual presidente da Corte, o ministro Vantuil Abdalas, então presidente da Corte à época, e o ministro Ronaldo Lopes Leal, além das procuradoras, aqui citado a doutora Sandra Lia Simon, pela Procuradoria-Geral do Trabalho, e a doutora Cristina Ribeiro Brasiliense, pela Procuradoria Regional do Trabalho. Em cima dessas discussões, e baseado no laudo de constatação que gerou o inquérito civil público na 2ª Região, inquérito esse, eu tenho ele aqui em mãos, o 6255 de 2003, já ficou constatado a insegurança no meio ambiente de trabalho da instituição Fundação Casa. Foi baseado nesse inquérito que a Corte Regional, e mantido pela esta Corte, foi-se garantido uma estabilidade provisória a todos os servidores da Fundação da FEBEM naquela época. E essa estabilidade advinha exatamente em razão da atividade de risco que exerce esses trabalhadores. O Ministério Público naquela época entendeu-se que o inquérito deveria se transformar num termo de ajustamento de conduta, dando um prazo de 3 anos a princípio à instituição para se adequar à sua conduta danosa à saúde dos trabalhadores. Esse prazo foi dilatado por mais 2 anos e a instituição não conseguiu resolver o problema do risco à saúde dos trabalhadores. Em 2012, o Ministério Público, junto com o sindicato, depôs uma ação civil pública baseada em todas essas constatações. Essa ação civil pública, ela teve o seu desfecho agora, na 65ª Vara do Trabalho, ação civil pública de número 00159, 43/2012, da 65ª Vara do Trabalho. E a decisão daquela vara do trabalho foi de que a instituição deveria adequar
isso é uma decisão atualizada, já vista ter sido publicado agora no último dia 26 de maio de 2018, portanto, decisão nova, né? E que foi constatado através de peritagem por amostragem em 8 unidades da Fundação Casa, já visto um número elevado, o juiz entendeu que não havia condição de fazer a perícia em todas as unidades, indicou as unidades a serem feitas a perícia, onde constatou inúmeros fatores de risco atinente à saúde dos trabalhadores. E aqui, por que não dizer, não somente ao anexo 14 da NR 15, da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, mas também o risco físico à saúde do trabalhador, riscos esses relatados lá no anexo 10 da NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. O colega nosso que nos sucedeu, o doutor Rafael, aqui foi enfático em afirmar, na sua fala aqui, com relação à omissão do Ministério do Trabalho e Emprego em não anexar, em não fiscalizar este fator risco desta categoria, e a sentença daquele juízo, ele não faz distinção de cargo, trata-se do meio ambiente de trabalho, onde labora ali todos os servidores da instituição. Nós temos prédios, como disse o nobre colega Adriano Neiva, da Fundação Casa, com infiltrações de maneira bastante expostas, colocando em risco a salubridade dos trabalhadores, bem como dos próprios adolescentes ali internados. Não foi à toa que o juízo deu mais um prazo de 1 ano para a instituição, condenando a instituição nesses autos ao pagamento de R$800 mil invertido ao Fundo de Amparo aos trabalhadores. Portanto, empiricamente aqui falando, nós estamos diante de fatos mais do que visíveis. Essa constatação que se deu no ano de 2016, ela foi feita pelo órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, através da Gerência do Trabalho de São Paulo. Os auditores fiscais de trabalho fizeram a constatação e apresentaram o laudo nos autos. Eu vou estar requerendo aqui, o eminente ministro, a juntada a ser feita pelo nosso advogado aqui, desses documentos, para que faça, de fato, como bem disse o nobre ministro, presidente desta corte, um juízo de maneira mais do que perfeito a esses trabalhadores. Como eu estava dizendo, excelências, essa ação civil pública, na sua origem, já trouxe garantias a esses trabalhadores, ao ponto que no curso do inquérito judicial foi-se feita uma demissão de 1.751 trabalhador. E naquela demissão, foi-se demitir os servidores que contavam com mais de 3 anos de efetivo exercício na função, e, portanto, o Tribunal Regional do Trabalho, nos autos do processo 20.007, de 2005, determinou a reintegração que foi mantida por esta Corte. E os trabalhadores que contavam com menos de 3 anos, esse ainda não conseguiram a reintegração constitucionalmente. Mas foi por meio da conexão do processo 20.231 de 2004, portanto, o processo que constatou a insegurança da saúde dos trabalhadores do local de trabalho, que esta Corte também manteve a garantia de estabilidade, ainda que provisória, já que acordam garantia aos servidores que, à época da demissão, contavam com menos de 3 anos e, portanto, não tinha a garantia da estabilidade constitucional. E foi a partir desse processo aqui, transitado em julgado, que se gerou um recurso extraordinário de número 5058 de 2006, julgado pelo ministro Carlos Aires Brito no Supremo Tribunal Federal, que esses trabalhadores, mesmo não tendo a garantia da estabilidade constitucional, mas em razão do fato ensejador do risco à saúde deles,
foi-se dada a reintegração de todos eles. Portanto, está mais do que claro a insalubridade vivenciada naquele meio ambiente de trabalho. Como disse, volto a referir, 2 autos de constatações, um no passado e outro presente. Foi constatado que continuamente a Fundação Casa não consegue resolver o problema do seu meio ambiente de trabalho. Da multa aplicada e prazo para ela se adequar, e provavelmente também não vai conseguir fazer, em razão de todas essas problemáticas colocadas aqui pelo meu colega Adriano Neiva, né? E para fechar mesmo, Excelência, eu gostaria aqui de dizer que os dispositivos constitucionais previstos no artigo 7º, bem como a própria NR15, nos seus anexos 10 e 14, encontra aqui, afrontado pelo meio ambiente de trabalho, sem a garantia da segurança jurídica prevista no princípio que esta Corte e o Judiciário Trabalhista Brasileiro sempre primou, que é a primazia da realidade dentro daquele local, como disse a colega, ou a excelentíssima senhora desembargadora à época desse auto de constatação, doutora Vânia Paranhos, onde o ambiente de trabalho chega a ser hostil à saúde desses trabalhadores. Portanto, eu peço aqui, Excelência, que seja feito juízo de valor por esta Corte, através da SD1, pessoa do ministro relator, ministro Gel, até porque nós temos, ao longo da existência nossa nessa categoria, contado com a justiça social em direitos, como bem disse aqui no simpósio em 2009, o ministro Oreste Damasceno, que é o direito do trabalho. Direito este, no nosso entendimento, parafrasear o ministro Oreste Damasceno, de direito social e fundamental à vida humana. Muito obrigado, senhor. Eu também agradeço a exposição do Sr. Júlio da Silva Alves, que veio indicado pelo Sindicato dos Sócios do Estado de São Paulo. E, na sequência, o próximo expositor, o Sr. Joselito Pereira, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema